Bagagem danificada, problema com passageiro leva a Tribunal de Justiça a estipular indenização superior a R$10.000. Saiba quais são os direitos do consumidor. Se você perceber que teve algum prejuízo, o aconselhável é fazer um boletim de ocorrência e comunicar à companhia aérea. Invasão de terra em Jaraguá do Sul, moradores tomam conta de loteamento que deveria abrigar famílias atingidas pelas enchentes. Construções suspensas. Prefeito de Itapema assina decreto que impede a aprovação de novos projetos de edificações. A construção civil é um dos setores que mais cresce aqui em Itapema. Somente de janeiro a julho deste ano, se somadas, todas as áreas dos novos projetos de edificações ultrapassam 1 milhão de metros quadrados. E no futebol, o tropeço dos catarinenses na Série A do Campeonato Brasileiro. O Figueirense foi goleado pelo Cruzeiro em Minas Gerais. Derrota também do Criciúma contra o Vitória e da Chapecoense diante do Santos na Vila Belmiro. O Band Cidade desta segunda-feira já está no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. O município de Jaraguá do Sul entrou na justiça com uma ação de reintegração de posse. A medida foi tomada depois que várias famílias invadiram um loteamento. A entrada para o loteamento está restrita. Um tambor e correntes colocadas pelos invasores limitam o acesso à área. São cerca de 300 pessoas que vieram na madrugada de domingo e se alojaram nas casas. Todas as 71 unidades foram ocupadas. Os invasores moram no próprio bairro Três Rios do Norte, que fica próximo do limite com o município de Corupá. Eles alegam que não têm condições de manter o aluguel e por isso tomaram a decisão de ocupar as moradias. A turma está praticamente sem onde ficar, né? Pagando, não tinha condições, né? E decidiram de uma hora para outra, né? Porque estava tudo parado aí, tanto tempo que está parado aí, né? Quase mais de 2 anos aí, né? E não decide nada, tudo parado, então resolveram entrar aí. O loteamento Harmonia foi criado para atender as famílias atingidas pela enchente de 2008 e que foram aprovadas em cadastros. As casas possuem 2 dormitórios, sala e cozinha. A prefeitura agora tenta identificar os invasores para negociar a retirada deles. Pedimos para que eles mantessem o mínimo da ordem e conversamos, demos algumas orientações e também a listagem das pessoas, porque muitos deles falaram que, tendo em vista que eles são da comunidade, que estavam inscritos, então a gente pediu para que eles dessem a lista das pessoas que estão ali ocupando para a gente ver isso. O loteamento está sem rede de água e energia elétrica, que deveriam ficar prontos em 60 dias. Agora, com a invasão, a prefeitura primeiro vai ter que resolver o impasse para aí sim dar um novo prazo para a entrega às famílias cadastradas. Uma medida urgente foi adotada hoje à tarde pela Procuradoria do município, que entrou na Justiça com um pedido de reintegração de posse. Que houve uma invasão, houve uma ocupação daquele local, houve uma depredação do que é público e também do que já está destinado a outras pessoas. Não temos para onde ir. Não temos para onde ir. Porque a maioria tudo paga aluguel e saiu agora, né? Como é que vai voltar de novo? Não tem jeito, né? Família, tudo com criança aí. Tá uma situação complicada, né? Em Itajaí continua a polêmica dos radares. Agora está sendo feito um abaixo-assinado contra o número de multas aplicadas na cidade. As placas chamam a atenção de quem passa pelo ponto mais movimentado de Itajaí, o calçadão da rua Ercílio Luz. Em 3 semanas, foram recolhidas 10.000 assinaturas. O abaixo-assinado integra o documento que vai ser encaminhado ao Ministério Público. A campanha teve início devido ao aumento do número de notificações. Somente de janeiro a maio deste ano, foram aplicadas quase 120.000 multas em Itajaí. A maioria delas por excesso de velocidade e avanço de sinal vermelho. Para saber o que está de errado, para saber o que tem de errado em Itajaí, que a gente sabe que é a indústria das multas. Para deixar a situação ainda mais complicada, uma lei municipal de 2008, que diz que somente os radares instalados em semáforos com temporizadores podem aplicar multas, não estava sendo cumprida. Milhares de condutores foram notificados em locais que possuem apenas semáforos comuns. Acho que o correto seria a gente seguir a lei, no caso, o município de Itajaí deveria seguir essa lei que existe, regularizar os radares
e retirar essas multas que foram aplicadas de maneira irregular. Acredito que alguns pontos é importante devido à causa de acidentes, né, de travessia de pedestres, mas acredito que alguns pontos é extremamente desnecessário e é somente assim uma parte que é para beneficiar os cofres públicos na verdade, né? Para tentar resolver o impasse sobre a aplicação da lei, o prefeito reuniu representantes de diversos setores na última sexta-feira, mas não se chegou a um consenso. Até amanhã, uma comissão deve ser formada para discutir o assunto. Para o representante da OAB, quem se sentir prejudicado pela falta de aplicação da lei dos semáforos com temporizadores deve recorrer. No entendimento da OAB, é uma lei que guarda todas as características de uma lei inconstitucional. Mas isso só poderá ser feito, essa declaração e essa lei deixar de vigorar, a partir do momento que seja declarado isso pelo judiciário numa ação própria. E Lages, no Planalto Serrano, é uma das cidades mais geladas do país. A situação piora ainda mais para quem não tem onde morar. É verdade. Um levantamento feito pelo município hoje são cerca de 50 moradores de rua. Mas a boa notícia é que essa realidade está mudando. Hoje, e nesse local, eles são chamados pelo nome e têm onde ficar. É o caso de Ismael, que morou nas ruas de Lages durante 28 dias. Segundo ele, os piores vividos até hoje. Ele agora conta com o apoio do Centro de Referência Especializado em Pessoas em Situação de Rua, inaugurado oficialmente na cidade na semana passada. Eu cheguei machucado, cheguei aqui debilitado mesmo, assim, me deram todo o apoio. No local já funciona também o acolhimento, que abriga 25 pessoas que estavam na rua, entre homens e mulheres. Todos chegam aqui por vontade própria ou através da abordagem social. Segundo o coordenador do acolhimento, cerca de 50 pessoas ainda vivem nas ruas da cidade. Para morar no espaço cedido pela prefeitura, os moradores de rua precisam passar por uma triagem e também cumprir regras na instituição. Eles têm a rotina básica deles, que serve para a gente tentar, na medida que eles forem saindo daqui, eles saírem emancipados, saírem sabendo se virar. Então eles têm que lavar a roupa deles, ajudam na cozinha, na limpeza. Essa coordenadora do centro explica que as pessoas atendidas no espaço recebem toda a assistência necessária para voltar ao convívio social. Ela recebe atendimento com assistente social, com psicóloga, ela recebe refeições, tem banho, tem vestuário conforme disponibilidade e ela é inserida nas atividades do serviço. A gente oferece artesanato, nós temos grupos terapêuticos, nós temos atividades com educador físico. Oportunidades que fazem gente como o Ismael sonhar em ter uma vida melhor. Aqui ele já está aprendendo uma profissão, mas para sua vida ele ainda quer muito mais. Saindo daqui, eu pretendo terminar o meu curso, fazer os meus estudos e, se Deus quiser, me formar um educador físico ainda, se Deus quiser, que esse é um sonho que eu tenho. E a seguir, direito do consumidor. Saiba como proceder diante do prejuízo com extravio de bagagem. E de olho na saúde, vacinas contra hepatite B já estão sendo aplicadas em postos de saúde de todo o estado. Nós voltamos já. No litoral norte, uma companhia aérea foi condenada a pagar indenização de R$13 mil a 2 passageiras. Mãe e filha tiveram a mala e objetos pessoais danificados após embarcarem em navegantes. Problemas com bagagem não são difíceis de acontecer. Especialistas orientam quanto ao que deve ser feito nesses casos. Suzana já perdeu as contas de quantas vezes as malas ficaram com algum estrago durante as viagens. Estragou o puxador, já arrebentou outra mala, as rodinhas. E acabou ficando no prejuízo, então? Com certeza, porque é burocrático demais para eles reembolsarem e mandarem arrumar. Para evitar problemas, este advogado em direito do consumidor orienta os passageiros a levarem objetos de alto valor dentro das bagagens de mão. E ao despachar as malas, sempre carregar um documento descrevendo o que está levando. É muito importante que você comprove o que você está carregando ali. A maioria das empresas aéreas, elas apresentam um documento, um formulário, onde você especifica e descreve quais são os bens que você está transportando. Se você perceber que teve algum prejuízo, o aconselhável é fazer um boletim de ocorrência e comunicar à companhia aérea.
Mesmo se notar depois que já saiu do aeroporto, não tem problema. O passageiro tem até 15 dias para fazer a reclamação. Se a empresa não resolver o problema, procure um advogado e acione a justiça. Francisco já teve a mala extraviada quando viajava para São Paulo. Ele resolveu a questão com a companhia aérea, mas depois adotou uma nova medida. Eu costumo normalmente não levar bagagem para despachar, normalmente levo bagagem de mão, né? Para poder ganhar tempo e também evitar alguns problemas, né? Já o Éder nunca teve problemas, mas em todas as viagens ele paga para embalar a bagagem com plástico, uma espécie de sistema antifurto. Proteger a mala, a bagagem e melhorar a segurança também, né? É mais difícil abrir assim. Em Florianópolis, na semana passada, a caixa transportadora que levava um cachorro caiu do porão do avião na pista. O animal que estava dentro teve ferimentos na cabeça. A terça-feira vai ter nevoeiros ao amanhecer e chuva isolada na Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e litoral norte do estado. No decorrer do período, tempo seco com sol em todas as regiões. A temperatura mínima deve ficar em 5 graus na Serra e a máxima em 21 no litoral norte, Grande Florianópolis e sul do estado. No Planalto Norte, mínima de 9, máxima de 18 graus. No Vale do Itajaí e também na região oeste, a máxima chega aos 20 graus. E hoje é o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais e os postos de saúde de todo o estado estão vacinando gratuitamente. Em Santa Catarina, no ano passado, foram registrados 1.400 casos da hepatite B, doença que atinge o fígado. Destes, pouco menos da metade, ou seja, 514 pessoas morreram. Por isso, a prevenção ainda é o melhor remédio. E postos de saúde de todo o estado estão mobilizados desde sábado para vacinar o maior número de pessoas. Se por acaso, tem lá de 0 a 49 anos, não recebeu a vacina ou faz parte do grupo, trabalhadores de saúde, manicures, tatuadores, também podem e devem estar recebendo a vacina, mesmo sem estar na faixa etária preconizada. Dona Marilda faz parte do grupo prioritário. Ela cuida de idosos e, por isso, hoje veio até a central de vacinas para se imunizar contra a hepatite B. Eu aconselho a todos se cuidarem. Já seu Valderi tem 57 anos e nunca fez a vacina. Ele não faz parte do grupo prioritário, mas teve que procurar um posto de saúde. A recomendação é válida para todos aqueles que nunca realizaram a imunização. Temos todos que se prevenir, porque tá aí, todo mundo deve vir aqui. Ainda mais que é gratuito, A vacina, que é gratuita e faz parte do calendário da Rede Pública de Saúde, é feita em 3 doses. A hepatite B não tem cura e, se não tratada a tempo, pode virar em cirrose e até mesmo em câncer. Por isso, a importância da prevenção. Essa diretora de Vigilância em Saúde explica que a vacina contra a hepatite B tem eficácia de 95%. Então a importância é exatamente essa, prevenção. Não é porque fez a vacina que vai deixar de usar o preservativo, de ter sexo seguro, de não esterilizar lá o alicate de unha, de não ter o seu próprio kit ou de não usar materiais descartáveis lá na hora de fazer sua tatuagem. Mas melhora, minimiza as condições de transmissibilidade da doença. Exames de sangue, assim como os testes rápidos de doenças sexualmente transmissíveis, também são feitos gratuitamente nos postos de saúde de todo o estado. E depois do intervalo, tem futebol. Um fim de semana decepcionante para a maioria dos times catarinenses no Campeonato Brasileiro. Vitória apenas do Avaí no clássico contra o Joinville, que colocou o Leão da Ilha no G4. A resposta. Futebol no clássico catarinense da Série B, vitória do Avaí na Arena Joinville. Em uma tarde fria, o Joinville reencontrou com a torcida depois de 50 dias. Diante de 10 mil pessoas, viu o Avaí chegar com perigo em jogadas aéreas. Diego Felipe, de cabeça, mandou no canto e Ivan defendeu. A resposta do Joinville veio num toque de Edgar Júnior que deixou Jael livre. O atacante desperdiçou por cima. Começava ali a pressão tricolor. Depois de triangulação, Marcelo Costa chutou forte. Wagner impediu o gol. O
goleiro havaiano estava mesmo inspirado. Edgar Júnior também foi barrado por ele. Nos acréscimos, Jael cobrou falta e assustou o camisa 1. O Joinville voltou para o segundo tempo com a proposta de incendiar o jogo, mas não foi bem o que aconteceu. No bate e rebate na área, pressão, mas sem conclusão. Edson Ratinho, em lance individual, quase abriu o marcador. O lateral avançou e mandou no ângulo. Wagner, mais uma vez, fechou o gol. Daniel Pereira também calibrou o pé e a muralha apareceu mais uma vez. O Avaí deixava o jogo morno e apostava nos contra-ataques. Aos 39 minutos, lançamento longo para Kleber Santana livre de cabeça, matar o jogo. Final, Joinville 0, Avaí 1. Eu acho que você levar daqui 3 pontos é muito importante, porque não são todas as equipes que vão conseguir levar ponto do Joinville daqui. Então é importante, porque isso pode fazer uma diferença no final. Todos nós gostaríamos de ganhar o jogo, assumir junto com a Ceará a liderança do campeonato, nos distanciarmos mais de um adversário direto, mas a Série B ela tem essas armadilhas. E pela Série A, só derrota dos catarinenses, que sofreram 11 gols na rodada deste fim de semana. Debaixo de muita chuva, o Figueirense resistiu até os 40 minutos do primeiro tempo, quando o juiz marcou um pênalti duvidoso. Lucas Silva chutou, a bola ainda bateu na trave e entrou. Depois, o que se viu foi uma chuva de gols do Cruzeiro. 5-0 e a liderança isolada do campeonato. O Alvinegro, com apenas 7 pontos, é novamente o último colocado. E aí você vem e toma um gol aos 42 minutos, né? Um pênalti vergonhoso de novo, né? E aí daqui a pouco a gente vai querer colocar a culpa no árbitro. Não, a gente não vai colocar a culpa do árbitro, a gente vai assumir a responsabilidade. Agora, que o árbitro teve influência direta no jogo, claro que teve, principalmente no primeiro tempo. No estádio Heriberto Wilson, o Criciúma não correspondeu à expectativa da torcida, errando quase todas as finalizações. O Vitória se aproveitou da situação e conseguiu balançar as redes 3 vezes. Quase no final do jogo, Serginho ainda descontou para o Tigre, que ficou na 14ª posição com 11 pontos. Continuar trabalhando com equilíbrio. A gente sabe que a nossa torcida está triste, está chateada, nós também estamos. Mas temos que continuar o trabalho e erguer a cabeça, porque ainda tem muito jogo pela frente. Na Vila Belmiro, a Chapecoense queria repetir o esquema tático que usou na vitória contra o São Paulo, jogando de maneira fechada para tentar sair em velocidade no contra-ataque. Mas esbarrou na eficiência do ataque santista, que também fez 3 gols. A Chape, com os mesmos 11 pontos do Criciúma, está na 15ª posição. E a seguir, grupo de trabalho começou hoje mais uma etapa do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianópolis. E ainda a decisão polêmica que proíbe a cidade de Itapema de construir novos prédios por tempo indeterminado. Começou hoje à tarde mais uma etapa do Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianópolis. Eles estão por toda a parte e são cada vez mais comuns nas grandes cidades. Os congestionamentos são verdadeiros desafios para quem estuda o trânsito. Por isso, o governo do estado reuniu empresas para acompanhar o fluxo em 13 municípios da Grande Florianópolis. Um consórcio vai elaborar o PLAMOS, Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da região. Além de pensar na escala do pedestre, nós também estamos pensando na escala do transporte público e também estamos pensando em diretrizes para que os municípios possam melhorar os seus planos diretores, melhorar o seu planejamento urbano, para que as pessoas possam usufruir mais de suas comunidades locais. O trabalho começou em janeiro e deve durar 1 ano. O alvo dessa vez foi o bairro Forquilinhas, um dos mais movimentados de São José. Os especialistas observam as condições da via para quem transita a pé, de ônibus, carro, moto ou bicicleta e fazem testes. E apesar da preferência constatada pelo transporte individual, garantem, só os pedestres e ciclistas podem ajudar a reduzir o grande número de carros nas ruas e desafogar o tráfego intenso. Um pouco de equilíbrio, porque hoje em dia nossas cidades são planejadas para o carro, então é um pouco redistribuir esse espaço.
A partir das informações colhidas aqui, os técnicos vão reformular o desenho atual das ruas e calçadas, elaborando sugestões que vão também treinar diversos representantes das prefeituras envolvidas, já que o trabalho é aberto à participação do poder público e de entidades ligadas ao transporte. O último estudo semelhante na Grande Florianópolis foi feito há 30 anos e está defasado. Na semana que vem, o grupo deve monitorar o movimento da BR-101. Fim das construções. Prefeito de Itapema assina decreto que bloqueia a aprovação de novos projetos de edificações. A partir de agora, os novos projetos de condomínios e prédios comerciais estão suspensos na cidade. Somente os projetos de residências serão aprovados. O decreto assinado na última sexta-feira deve vigorar pelo menos até a revisão no plano diretor do município, que ainda não tem data para acontecer. A construção civil é um dos setores que mais cresce aqui em Itapema. Somente de janeiro a julho deste ano, se somadas, todas as áreas dos novos projetos de edificações ultrapassam 1 milhão de metros quadrados, número bastante expressivo e que, segundo o prefeito da cidade, serve como um alerta quando o assunto é infraestrutura. Eu não posso construir aqui e botar gente no nosso município sem ter realmente uma infraestrutura e, claro, que dá um reflexo total junto ao meio ambiente. Para o diretor de uma das maiores construtoras de Itapema, o bloqueio de novos projetos não deve alterar o valor dos imóveis, mesmo que o decreto seja mantido nos próximos meses. Como um ponto negativo, que muitas construtoras, na verdade todas as construtoras, não estavam esperando que fosse bloqueado o plano diretor atual. Mas um ponto positivo é que o município e principalmente a sociedade, hoje ela deseja que seja feito um novo plano diretor para que o crescimento do município seja feito de forma mais sustentável e valorizando também toda a cidade. Já em relação ao possível desemprego que a medida traria à cidade, o prefeito garante que as obras já em andamento são suficientes para absorver a mão de obra disponível na região por cerca de 2 anos, período suficiente para revisar o plano diretor e liberar as novas edificações. Uma técnica parecida com tatuagem é usada para disfarçar manchas e cicatrizes pelo corpo. O tratamento estético ajuda muitos pacientes a recuperar a autoestima, mas não é indicado para todos os casos. Da gravidez do único filho, Gabriela guarda marcas difíceis de esquecer. 6 anos depois, ela tenta se livrar da cicatriz. Minha expectativa é que fique bem parecida com o tom da minha pele, né? Encontrar no tom exato da pele um jeito de resgatar a autoestima. Agora eu vou comprar um biquíni bem pequenininho. A técnica da micropigmentação corretiva permite redesenhar partes que foram retiradas e disfarçar manchas e cicatrizes. São pessoas que sofreram queimaduras e pessoas com alopécias, que perderam os pelos das sobrancelhas. A possibilidade de recuperar o aspecto da pele que foi perdido após um procedimento médico tem atraído cada vez mais pacientes para as clínicas de estética. No entanto, os médicos fazem um alerta. É preciso cuidado antes de se submeter ao procedimento. A técnica tem o mesmo princípio da tatuagem. A tinta é introduzida por meio de agulhas. Por isso, os objetos devem ser descartáveis e os pigmentos autorizados pela Anvisa. Além disso, não é indicada para cobrir marcas deixadas por tumores. Ela pode me esconder um possível tumor que vai recidivar lá na frente e retardar o diagnóstico precoce desse tumor. A micropigmentação não é definitiva, dura de 12 a 18 meses, mas já foi suficiente para a Cristina se lembrar de como era o corpo antes da mastectomia, em que as 2 mamas foram retiradas. Eu sempre brinquei que eu parecia um manequim de vitrine, sem roupa, entendeu? Porque fica liso, sem nada. A areola foi redesenhada na pele sobre as próteses de silicone, um recomeço. É muito gostoso você olhar no espelho e relembrar certas partes que eu não prestava atenção. E vem aí o Jornal da Band, uma ótima noite a todos e até amanhã. Uma boa noite para você e até amanhã.